Por um lado, o governo Lula ganha um quadro da extrema esquerda. Por outro lado, ao apostar no radicalismo, o governo Lula perde ainda mais representatividade. E vale lembrar que, de acordo com o último Datafolha, só 33% das pessoas consideram o governo Lula como ótimo e bom, enquanto 38% dos brasileiros consideram o governo do PT como ruim ou péssimo. O fato é que o senhor Guilherme Boulos é o maior expoente de uma ideologia inexpressiva, sem apelo na sociedade brasileira. Vamos aos números aqui. De acordo com o levantamento da Redem, que é vinculada ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, na eleição municipal recente de 2024, a direita brasileira conquistou 2.673 prefeituras contra 752 prefeituras conquistadas pela esquerda. Todos os partidos, PDT, PSB, PT, PSTU, PCdoB, mas o partido do Boulos, o PSOL, apesar de ter mais de 200 candidatos, não conquistou nenhuma prefeitura. O PSOL foi incapaz de convencer uma única cidade a entregar o seu orçamento nas suas mãos. O povo não confia no PSOL. Esse progressismo woke de política identitária é um movimento elitista, é um movimento de bolha. Então, ao contrário do PSOL, a população, por exemplo, não apoia a legalização do aborto. Mais uma vez, trago aqui os números do Datafolha sobre o tema. Só 7% das pessoas são favoráveis à legalização do aborto em qualquer situação e apenas 17% das pessoas são favoráveis a ampliar as situações em que o aborto pode ser autorizado. Ao contrário do PSOL, a população também não tolera a invasão de propriedade privada. O Boulos já justificou a depredação de patrimônio particular, dizendo que janelas quebradas não são nada perto do dano que a Federação das Indústrias causa ao trabalhador. Da mesma forma, a população não apoia o ensino da ideologia de gênero nas escolas, a população não apoia a descriminalização das drogas, a população não apoia o desarmamento civil e a soltura em massa de criminosos. Sobre esse último caso aqui, a bancada do PSOL, na última legislatura, apresentou um projeto de lei que determinava que o furto era insignificante quando ele não impactava o patrimônio da vítima. Ou seja, roubar de um milionário ou de um supermercado seria um furto insignificante. Então, por essas e outras, o PSOL não governa nenhuma cidade, não governa nenhum estado e não ocupa nem 3% da Câmara Federal. Mas aqui tem uma última observação. O Boulos só teve uma votação expressiva na região metropolitana de São Paulo porque o PSOL é hiperrepresentado na imprensa, é uma elite progressista. Afinal de contas, se fosse pela torcida do jornalismo militante, o governo Lula estaria repleto de antiliberais, anticapitalistas e socialistas de iPhone como eles próprios. Olha, antes de mais nada, só quero deixar registrado como me entristece ver que a destruição de propriedade foi justificada em nome de uma suposta justiça social no comentário anterior do Dr. Zé Eduardo. Defender a propriedade é simplesmente seguir o que preconiza a lei. A lei não autoriza a depredação de patrimônio. Inclusive, no caso do 8 de janeiro, que o Dr. Zé Eduardo é tão vocal em criticar, a destruição de propriedade chegou a ser considerada um ato antidemocrático, uma manifestação de golpe de Estado e de tentativa violenta de abolição do Estado democrático de direito. Então, mais uma vez, dois pesos, duas medidas. Outra coisa, sobre o próprio Guilherme Boulos, seu comportamento, sua postura, suas falas. Justificar violência política, depredação de patrimônio, invasão de propriedade por causa da conduta legítima de terceiros não é democracia, é extremismo político. Por isso, Guilherme Boulos se enquadra perfeitamente no rótulo de ser um expoente da extrema esquerda. Eu acredito que o Dr. Zé Eduardo não estava muito atento ao meu comentário. Coisas que eu falei ipsis literis. Eu disse o seguinte, que o senhor Guilherme Boulos é o maior expoente de uma ideologia inexpressiva. E mostrei com fatos e números que o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, é hiperrepresentado na imprensa. Por quê? Não governa nenhuma cidade, não governa nenhum estado, tem só 3% da Câmara Federal. E no final do meu comentário eu ainda fiz uma ressalva, ressaltando que sim, o senhor Guilherme Boulos teve uma votação expressiva, eu usei essa expressão exata,
aqui em São Paulo. Mas isso se deve tão somente à hiperrepresentação do PSOL na imprensa. E os locais em que a imprensa tem mais impacto são as grandes metrópoles, né, onde as pessoas estão mais atomizadas e sujeitas ao ruído. A verdade é que o PSOL é um sucesso de crítica e um fracasso de público. Se não fosse assim, estariam muito mais representados com o imenso espaço que eles dominam no debate público. Se você pegar, por exemplo, prêmios aí feitos por jornalistas aos melhores parlamentares, apenas parlamentares do PSOL são premiados. Quando você vai para a opinião popular, aí a coisa é muito diferente, inclusive em relação a aspecto político. Quando você vê o índice de popularidade nas redes, você vai ver que, em média, 90% dos mais populares são parlamentares da oposição. Por que isso? Porque na internet não existe mediação de uma elite progressista, como é o caso do jornalismo militante. Ou seja, a internet atua como uma lente de aumento para aquilo que já existe dentro da pessoa. Quando ela manifesta interesse por um conteúdo, o algoritmo mostra mais daquilo, reforçando, inclusive, a crença dela. E por isso, o que a gente vê não é um domínio da direita nas redes sociais, mas sim um domínio da opinião pública. Pois é, né? O Lula disse que não vai aceitar que um presidente ouse falar grosso com o Brasil. Só que Donald Trump não fala grosso nem levanta a sua voz. Ao contrário de Lula da Silva, que é um autêntico bravateiro de palanque, mas até outro dia tinha medo de telefonar para o presidente americano com receio de não ser atendido. E, pelo que nós vimos até agora, a coragem do Lula termina na rede social. Porque na hora que o embaixador da Jabuticaba foi convidado publicamente na ONU para se encontrar com Trump, ele fugiu, acovardado, alegando ter muitos compromissos na agenda. Mas enquanto o nosso presidente fujão finge ter a coragem que não tem, esbravejando nos palcos do Brasil, o Trump se impõe pelas suas realizações no palco global. Em poucos meses, aqui, à frente do governo americano, o Trump interrompeu 8 guerras internacionais, incluindo o recente acordo de cessar-fogo entre o Estado de Israel e os terroristas do Hamas. Terroristas que, diga-se de passagem, celebraram a eleição do Lula e repostaram falas do petista nas redes sociais. Aliás, deve ser por gratidão ao Hamas que o Lula e o seu governo se recusam a classificá-los como grupo terrorista. Mas mudando aqui de conflito e mudando também de continente, enquanto o Trump está sufocando o narcoterrorismo na América Latina e combatendo os opressores do povo venezuelano, o governo Lula dá sustentação diplomática à ditadura de Nicolás Maduro, que, segundo Lula, não passa de uma narrativa. Aliás, nunca antes na história desse país um presidente defendeu com tanta verve o interesse de um ditador estrangeiro. Aspas aqui para o senhor Lula da Silva na última quinta-feira. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem o direito de dar palpite de como vai ser a Venezuela. Quanta desinformação e quanta hipocrisia. O Lula finge defender a democracia enquanto apoia uma ditadura, fazendo de conta que o povo da Venezuela é soberano e decide o próprio futuro do país. E aí eu fico imaginando, se o Lula fosse o presidente do Brasil durante o massacre dos judeus na Alemanha, o que ele diria sobre Hitler e o partido nazista? O que nós defendemos é que o povo alemão é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem de dar palpite de como vai ser a Alemanha. E talvez por isso Lula tenha ordenado a retirada do Brasil da Aliança Internacional em Memória do Holocausto. Porque, pelo seu critério, interferir na ditadura nazista seria um ataque à soberania alemã. Se houver um pingo de honestidade intelectual no debate, esse discurso de autodeterminação dos povos, ele só pode ser admitido quando nós estamos falando de democracias. Ele não se aplica a ditaduras. Como é que o povo venezuelano pode ser senhor do seu destino, como disse o Lula, se o governo chavista persegue, prende, tortura, mata seus opositores políticos? Como falar em democracia na Venezuela quando está provado que o Nicolás Maduro frauda as eleições do país desde 2017? E mesmo diante de provas irrefutáveis da fraude nas últimas eleições, o PT, o MST e tantos outros reconheceram o resultado fraudado e ainda parabenizaram o ditador vencedor.
Assim, quem manda no destino da Venezuela não é o povo de lá, como afirma mentirosamente o senhor Lula da Silva. Quem manda no triste destino da Venezuela é o ditador socialista Nicolás Maduro, amigo, companheiro e aliado do Lula, que o petista fez questão de receber com honras de Estado, tapete vermelho, talvez para combinar com a cor do sangue de milhares de venezuelanos assassinados pelos esquadrões da morte e pelas milícias do regime chavista. Então, o Lula diz que não abaixa a cabeça para Trump, mas coloca o país de joelhos para as ditaduras dos seus aliados ideológicos, transferindo bilhões de reais do pagador de impostos brasileiro para ditaduras falidas e agindo aí como garoto propaganda do autoritarismo. É isso que verdadeiramente atrapalha o diálogo do Lula com o mundo livre e democrático. É o alinhamento irracional desse governo com o mundo antidemocrático.